Olá, você que é seguidor aqui do canal Luciano Casalunga. Se você não é ainda, por favor, assista esse vídeo até o final. Depois, considere se inscrever e participar do canal aqui comigo, tá bom? Vem comigo que eu tenho um tema muito interessante para falar hoje a respeito da política aí no Brasil, né? Como todos devem já estar sabendo aí, né? O ministro Fux, ele pede a sua transferência para a segunda turma, né? Ele fazia parte da primeira turma ali do Supremo Tribunal Federal e ele pede a transferência para a segunda turma, que já foi autorizado e ele já está por lá. Agora, qual que é o segredo em torno desse negócio? O que está acontecendo, né? Eu vou dar uma palhinha aqui antes de continuar, só para você ver o próprio Fux falando sobre isso. Claramente, né? O que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de 70 terabytes de documentos pouco antes do julgamento, de forma desorganizada. Para colocar isso em perspectiva, uma pessoa levaria em média 48 mil anos para ler todo esse material. É impossível exercer o direito à ampla defesa diante de tamanho volume e de tanta pressão. Mas eu não posso e não vou compactuar com isso. Minha obrigação é cumprir a Constituição, garantir o contraditório e respeitar a ampla defesa. Bolsonaro deve ser julgado nas instâncias corretas, onde a justiça realmente se aplica, e não aqui, onde decisões seletivas e pressões políticas ameaçam atropelar a lei. Não cabe condenação neste tribunal. Não permitirei que a Constituição seja ignorada. Muito bem. Ou que interpretações autoritárias se sobreponham à justiça. Esse Meu ponto que eu queria chegar, é com a lei, com a verdade e com a justiça acima de tudo. Então é nesse ponto que eu gostaria de chegar, né? Que o Bolsonaro está no lugar errado, está sendo julgado. O Supremo Tribunal ele não foi criado para isso, ele é uma escada, né? O primeiro você está lá, a primeira instância, vai para a segunda instância, vai para uma terceira, vai até para uma quarta, sei lá. Até que se chegue à Suprema Corte, né? A Suprema Corte é a última instância. No caso, ele está sendo um julgamento de primeira instância, ele está indo para a última, ele não tem a quem recorrer, tá certo? Então isso já começou tudo errado. Agora, por que que o Fux está indo para a segunda turma? Porque na segunda turma ele forma a maioria, né? Porque são 5 em uma turma, 5 na outra e o presidente à parte, né? Então, na primeira turma, você tem ali só ele isolado, é 4 contra 1. Na segunda turma, ele tem mais 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, tá? E mais ele, então formam 3 contra 2, é vitória na certa. Mas por quê? Vitória do quê, né? Com que ele somaria ali essa vitória? A respeito do que nós vamos falar daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar aqui sobre a Rede Globo, né? Que a Rede Globo ficou mordida, Senna, né? Que é repórter que cobre, ficou mordida com o fato do Fux ter mudado. Vamos ver. O Fux simplesmente não avisou absolutamente ninguém. Não avisou ninguém. E quando terminou a sessão na turma, o Dino, que é o presidente da turma, se aproximou para falar com uma pessoa que estava perto do Fux. Isso foi o que a Carla viu. E o Fux foi dar uma explicação ali para o Dino, foi tentar conversar com o Dino. O Dino falou, ó, eu vou falar com o Fachin, falar com o presidente do Supremo, não quis... conversa com o Fux. O clima tá horrível. O clima tá muito pesado. Tá horrível. É claro, né, que tá horrível, né? Mas o Fux... Como diria o Gerson Camarote, há um clima de constrangimento. Tá um clima muito parecido, Gabeira, com aquela famigerada frase da mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Lembra quando... Aí que tá, né? O Fux, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele pediu para sair, ele não tem que ficar ligando para jornalista, nem informar ninguém. Ele é autônomo, ele é juiz da Suprema Corte. Ele pode pedir para sair a hora que ele quiser, mudar de turma e acabou, ponto final, né? Aí o que acontece? Eles estão bravinhos porque... já perceberam que isso é uma manobra, né? Uma manobra política para o Fux ter maioria ali junto com Cássio Nunes, né? E o outro que foi indicado também por Bolsonaro, para fazer maioria no processo de revisão, tá? Porque o que acontece, né? Assim que for decretado a sentença, decretado o processo transitado e julgado. Quando o processo foi transitado e julgado,
a defesa pode pedir uma revisão processual, e ela tem bases legais para pedir a revisão processual com base no próprio Fux, né? O próprio Fux deu a base para revisão processual quando ele informa que o crime não poderia ser feito, julgado ali. Vamos dar uma olhada aqui. Sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Olha aí. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal Federal, uma instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, tem como missão julgar os ocupantes do cargo mais elevado de maior relevância em nosso país. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros. Então veja, que o certo era toda a turma, tá? Nos autos e não fora dos autos, sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Bom, deixa eu explicar aqui para você o que está acontecendo, né? O que ele está dizendo é o seguinte, por exemplo, o juiz Alexandre de Moraes, juiz não, que o Alexandre de Moraes não é juiz, ele é ministro. Ele está julgando, mas ele não é juiz. Então, vamos lá. O Alexandre de Moraes, ele dividiu e colocou ali duas turmas para votar. Então ele rachou a turma, o que nunca aconteceu. Primeiro, o Jair Bolsonaro não é mais presidente, então ele teria que ir para a primeira instância, já está errado. Mas essa revisão processual de quebrar a turma em dois forma uma espécie de cartel, né? Isso aí não pode pela própria votação do Alexandre, pela própria admissão aqui do Fux, né? Então, com base na fala do Fux, que é voto, né, no Supremo Tribunal Federal, a defesa pode pedir a revisão processual. E a revisão processual não pode acontecer na mesma turma que teve a primeira revisão. Como foi criada duas turmas, então se a primeira turma fez o processo, quem vai fazer a revisão é a segunda turma. E a segunda turma tem o Cássio Nunes, o Fux, outro que eu não me recordo o nome, que também foi indicado pelo Bolsonaro, né? E aí são 3 contra 2, o Bolsonaro está livre, né? Então esse é um movimento que eu acho que é o que vai acontecer, se caso não ocorrer antes aí, né, o movimento lá da anistia livre, ampla e restrita, né? Então, se houver a anistia, aí, claro, esse aqui é o plano B, ou que já é um plano que já está em andamento, tá? E, no caso, como o Fux também é aquele que detém o processo de ineligibilidade do Jair Bolsonaro, também ele pode remover esse processo, e aí o Bolsonaro estaria livre, né, para concorrer aí em 2026 e estaria elegível para concorrer em 2026. Então é uma grande manobra do Fux, e ele está fazendo isso porque ele é bolsonarista? Você acha? Nos comentários. Se você acha que o Fux é bolsonarista, comenta aí para mim. Mas eu acho que não. O Fux, na verdade, ele viu o tamanho da bomba, né? A bomba nuclear que estourou no colo do amiguinho dele lá, do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes se tornou uma figura ali radioativamente contaminada, né? Ele está com aquela contaminação radioativa, ele é um césio ali andando, né? É uma tragédia, porque ninguém pode fazer negócio com ele, qualquer pessoa que se aproxima dele, qualquer um pode estar arriscado a levar uma Magnitsky na cabeça por coligação, né? A esposa dele já levou, né? E aí os Estados Unidos continuam trabalhando, porque esse negócio lá nos Estados Unidos é muito sério, tá? Esse negócio de ampliar as leis lá, tal, para quem faz negócio com ele é muito sério. A partir daí vão entrar bancos e outras instituições, eles começam indo pouco a pouco, tá? Porque não é uma coisa que vai de uma vez, mas o cara já está contaminado, ele não tem mais futuro, né? E tem que se entender isso, né? O pessoal está querendo fazer de tudo para tapar o sol com a peneira, mas não vai conseguir. O Alexandre de Moraes já é uma figura contaminada, né?
Agora, o gordão lá já quer pular fora do barco, né, do STF também, né, o Flávio Dino. Ele já quer pular fora do barco. Algumas pessoas, que nem o Peter do canal Cápsula, ele disse que é porque ele prefere a política do que o judiciário. Eu não sei, pode ser que sim, né, pode ser que seja verdade isso. Mas também tem o fato de que aquele lugar lá inteiro está contaminado. Um lugar que ficou contaminado, que o mundo inteiro fala daquilo lá. Então, ser ministro hoje da Suprema Corte do Brasil é já ser de cara taxado aí como ditador, né? Então, é um problema sério. O outro velhinho lá, o Barroso, que derrotou o bolsonarismo, né? Parece que quem perdeu o mané foi ele, e o bolsonarismo que derrotou ele, né? No final das contas. Porque agora ele já não é presidente, ele não pode fazer absolutamente nada, os Estados Unidos vão continuar caçando ele, e de alguma forma ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu algum dia, porque ele é o cúmplice do Alexandre de Moraes, né? E também outros vários que aí trabalham junto com o Alexandre de Moraes, sem contar que ele está muito deprimido lá, porque ele não pode voltar mais aos Estados Unidos, e adeus Estados Unidos para ele, isso aí não volta atrás nunca mais, já era, zeu, perdeu, mané. Bom, e como a gente falou aí sobre a questão da anistia, né, a Revista Oeste aqui, então ela vai lançar aí um documentário, né, no canal da Revista Oeste aqui no YouTube, né, vamos ver aqui o que ela está falando a respeito, né. A gente nunca sabe quando a vida vai mudar completamente. Isso aí foi lá no dia 8, né? 8 de janeiro. E quando o país cala diante da injustiça, a esperança é enterrada junto. O descaso foi muito grande do presídio. Nada mais vai trazer meu pai de volta. Do Rio Branco para receber das mãos de Lula a medalha do mérito de Rio Branco, honraria destinada. Mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Admitir os fatos. Como é que pode essa menina aí? Não foi uma simples pichação. O STF condena. Não foi nem uma pichação. Ela passou batom na estátua. Dentro das celas, pessoas comuns. Trabalhadores, mães, pais, todos tratados como se não fossem gente. Isso é uma tragédia, tá? E eu sempre estava falando aqui, não confie em Milico. Eu fui Milico. Repressão. Não confie em Milico. No combate ao regime militar. Aí o Lula ladrão aí com a anistia, com a camiseta da anistia. Agora ele é contra, né? Aí eles ficam falando palavrão. Anistia não é aí. esquecer, é o começo de uma cura. Eles ficam falando anistia é o C aí, né? Com palavrão no final, né? Os esquerdistas todos falam isso, mas todos eles são anistiados, né? Aquele safado daquele Caetano Veloso, que eu botei confiança naquele sem vergonha, safado, aquele velho, ele também, né? Eu vou cortar a palavra, aquele velho lá, abusador de menininha, aquele velho sem vergonha, também é anistiado. O Gilberto Gil, um monte desses safados aí, Chico Buarque anistiado, recebe uma boa bolada aí do governo por ser anistiado, tá? Bando de sem vergonha. E aqui, né, o Augusto Nunes. Vamos ouvir o Augusto Nunes, eu gosto de ouvir ele falar. Né, e a Polícia Federal arrumou o crime, investigou. Exatamente. A pedido dele. Nós estamos alertando para esse caso criminoso, aí os criminosos estão no Supremo e na Polícia Federal. Nós estamos alertando há 1 ano e meio, sim, que é o tempo em que ele está na prisão já, porque está com tornozeleira eletrônica, repito, está preso. Está preso, não existe a meia liberdade. Agora, o que me espanta é o silêncio dos colunistas brasileiros, dos jornalistas brasileiros, para o Estadão, para a Folha, para o Globo. Não existe aí o caso Felipe Martins. Todo esse pessoal que viveu na pele lá a ditadura ali do regime militar, né? Eles estão hoje, é a mesma ditadura, é a mesma coisa, ele está punindo ali sem ter processo, né? Punindo por medida cautelar,
uma coisa absurda que o Alexandre de Moraes está fazendo, e todo esse jornalismo que garantiu, que jurou que nunca mais ia acontecer, agora é apoiador desse pessoal, né? Não faz o menor sentido o que está acontecendo aí no Brasil nos dias de hoje, tá? E sobre o que ele está dizendo aqui, Augusto Nunes não pegou porque é um short aqui do YouTube, mas a questão é o seguinte, ele está dizendo que o Stalin, ele falava assim, me traga o nome que eu te dou o crime, né? Então é isso que o Alexandre de Moraes faz, traga-me o nome, eu dou o crime, né? Então assim funcionava como o Tagliaferro, né? Na verdade em italiano é Tagliaferro, né? Tagliaferro, GLI se lê como LH, né? Então o Tagliaferro para nós em português, ele está denunciando isso daí, né? Mas em relação a essa coisa, né? Me traz o nome, então a equipe tinha que levar um nome e o Alexandre de Moraes dava o crime. Bom, para você que chegou comigo até aqui, valeu demais, tá? Valeu mesmo. Não deixa aqui de curtir, compartilhar os meus vídeos aqui do canal, tá bom? Eu tenho bastante vídeos aqui falando sobre tecnologia, sistema Nostr aí de liberdade, para você que curte aí estar fora, desligado aí, desconectado do Estado, num local que ninguém pode te alcançar. A plataforma é Nostr. Nostr, né? Você pode procurar aqui os meus vídeos, eu tenho ensinado aí, olha, como você ingressa no protocolo Nostr, como que você faz todas as coisas aí, tá bom? Então valeu demais para você que chegou comigo até aqui, não deixa de curtir e compartilhar, fique atento no meu canal e até o próximo vídeo.